Assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. 12. Vocês, o 12. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. 14. Se o meu povo que se chama pelo nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glórias a Deus. Neemias capítulo número 2, versículo de número 17, diz assim: Então lhes disse: Bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Versículo 18 diz assim, a parte A: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Quem tem glória para Jesus? Diga assim comigo: a mão favorável de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: pela mão favorável de Deus. Põe a mão sobre o seu irmão aí, diga aí: a mão favorável de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero me despojar de qualquer sentimento humano do meu coração, qualquer vaidade, meu Deus, e quero me colocar diante do Senhor como vaso, instrumento nas tuas mãos, e pedir ao Senhor que venha nos revelar a tua palavra. Fala comigo, fala com os obreiros, fala com as obreiras, varões, varoas, jovens e crianças. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Lucas Quintino, nosso amigo desde há tempos. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a missionária Sirlene e toda a família de vocês por nos acolher nesse lugar, nos receber pela segunda vez esse ano aqui no estado da Bahia. A primeira vez foi abril, o pão com manteiga, né, irmãos? Abril foi pão com manteiga. Hoje, né, não, viu, irmãos? Quem tem uma glória para Jesus? Deus abençoe Joacir. Deus abençoe. Esteve ali em Anápolis, esteve na nossa igreja ali, fazendo uma visita mais ao pastor Lucas. Deus abençoe os obreiros, todos vocês obreiros. Deus abençoe. Leve nosso abraço às famílias de vocês e ao rebanho. Minha esposa, a pastora Priscila, eu louvo a Deus pela vida dela. Obrigado por nos apoiar nessa jornada. Minha família, meus filhos, sempre têm nos apoiado. Quando eu falo vir para a Bahia, eles não deixam eu vir sozinho mais não. Eles querem vir. Não, eu vou sozinho, eu vou lá, vou ficar 3 dias, 4 dias por lá, e vou e tal. Não, quer vir todo mundo.
Vem todo mundo, matou prova, tem prova para fazer, tem um monte de coisa lá acontecendo e eles vieram. Então vocês oram para Deus abençoar esses meninos aí, viu? Só quem tem glória dá glória. Trago o meu abraço, o abraço do meu pastor Bertia Dais Magalhães para vocês. E trago o abraço da congregação onde estou pastoreando. Da outra vez eu trouxe o abraço do Arco Verde, em abril. Agora eu estou trazendo o abraço do Maracanãzinho para vocês. Deus abençoe. Meus irmãos, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, antes de começar a pregar, que eu estou muito alegre com Jesus. Eu gosto muito de pregar com alegria. E eu estou sentindo bem, sentindo alegre, sentindo a vontade para pregar a palavra de Deus. Não serei extenso nas minhas palavras, será uma pregação rápida, mas segura, porque Deus tem uma vitória para você. Estamos em um avivamento missionário. Um avivamento missionário. Quando nós falamos de avivamento, a própria palavra já decifra. Avivar é tornar a dar vida. Avivar é vivificar, é fortalecer. Avivar é animar. Avivar é alegrar. Avivar é levantar. Avivar é fazer, é mover, é movimentar. Avivar é sair do opróbrio e da tristeza e avivar o sorriso, avivar a vida. E viva a vida nesta noite. E se alguém aqui entrou triste nessa noite, vamos começando a avivar o sorriso. E dê um sorriso Colgate aí por irmão que está do seu lado. Dê um sorriso alegre. Não tem problema, porque a dentadura não vai cair, Jesus não vai deixar. Aleluias. Só quem tem glória dá glória. Estou ficando cheio de Deus. Oh, aleluia. Aleluias. Glórias a Deus. Eita glória! Aleluia, 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 aleluia. Xandacanda pra sonde pra estuinde maná. Aleluias. E nesse congresso, nesta festa, nesse avivamento missionário, Deus me deu uma palavra para vos ministrar essa noite com o tema: a mão favorável de Deus. A mão favorável de Deus. E nesta noite quero vos pregar esta palavra com o contexto da mão pesada de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque para falar da mão de Deus, eu preciso de mostrar que o mesmo Deus que tem uma mão favorável, ele tem uma mão pesada. O mesmo Deus que tem uma mão pesada tem uma mão favorável. Nós estamos aqui nesta noite nesse templo. Você está aqui nessa noite porque você está debaixo da mão favorável de Jeová aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Crônicas capítulo 7 verso 14, o próprio Deus já dissera a Salomão, quando Salomão ali estava inaugurando o templo inaugurado, a casa do rei inaugurada. Eram muitas inaugurações, pastor Lucas, e por falar em inauguração, não posso deixar de dizer o quanto esse templo ficou lindo, o quanto esse altar ficou lindo, o quanto essa igreja ficou linda.
porque o diabo quis queimar, mas a mão favorável de Deus estava sobre esta casa. O diabo quis derrubar a igreja, queimar as paredes, mas a mão favorável de Deus estava sobre esses obreiros, sobre este pastor, sobre esta casa, sobre o círculo de oração, sobre a mocidade dessa igreja. E a mão favorável de Deus disse: eu quero essa casa mais linda e mais bonita, e por isso só quem tem glória joga as mãos para cima e adore o Deus poderoso. Segunda Crônicas, versículo de número 14 do capítulo 7, na inauguração das casas, casa de Deus, casa do rei, jardim do pátio, nós podemos observar que Deus fala depois da oração, depois da inauguração daquela igreja, depois da dedicatória de Salomão e dos sacerdotes para a entrega daquela igreja, para a entrega daquelas casas. E Deus, naquele momento, no final da oração de Salomão, Deus manifestou, Deus encheu a casa de glória. Aquela casa, aquela igreja encheu de fumaça, e fumaça para tudo quanto é canto naquela casa. A casa encheu de glória, a glória estava tomando toda a casa, e Deus se manifestou no meio daquela glória, porque Deus se manifesta no meio da glória, porque a glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus, a casa é de Deus, o poder é de Deus, a palavra é de Deus, você é de Deus, sua mão é de Deus. Então joga as mãos para os céus e receba esta glória de Deus, porque a glória de Deus está sobre esta casa. E Salomão dedicando, e a glória de Deus tomando a casa, e Deus toma a palavra. Glórias a Deus. Tem o tempo do homem falar, sim, tem o tempo que o homem ora, sim, é o tempo da oração, o tempo que o homem ora, o tempo que o homem canta, o tempo que o homem ensina, o tempo em que o homem profetiza, sim. Deus dá o tempo da gente, o tempo que a gente chora, o tempo que a gente dedica, o tempo que a gente é humilhado, o tempo que a gente apresenta. Mas chega a hora em que Deus toma a palavra. Quando Deus toma a palavra, é no meio da glória. Por isso que não pode ter crente frio. Sabe por que você não escuta a voz de Deus mais? Porque você está gelado, você está frio, você está morto, não consegue ouvir Deus. Deus só toma a palavra com a casa cheia da glória, com a casa cheia da glória. Você é a casa de Deus. Então se encha da glória de Deus aqui nesta noite, se encha do poder aqui nesta noite, porque Deus quer tomar a palavra nesta noite. Oh, aleluia. Quando Deus toma a palavra, Deus diz a Salomão: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração. Olha que palavra bonita que Deus fala a Salomão, dizendo: olha, Salomão, eu vi e ouvi a sua oração. Eu estou aqui escutando, Salomão, a oração. Eu estou aqui, olha, Salomão, dizendo para você que eu escolhi este lugar. Eu escolhi este lugar para ser adorado. Eu escolhi este lugar para ser glorificado. Olha o que o Senhor falou nessa mão. Eu ouvi a oração, escolhi para mim este lugar. Irmãos, vai escutando a palavra. Deus está dizendo que Ele ouviu e viu o trabalho, o sofrimento, as lágrimas que foram derramadas nesta casa, no opróbrio desta casa. Meu Deus do céu, e Deus também ouviu e viu também a sua casa, o seu coração, a tua vida, o que você passou e o que você está passando. Mas essa noite Ele está dizendo: olha,
Eu vi as tuas orações e eu te escolhi, aleluia, para ser minha casa, para me falar, para me ser glorificado, aleluia. Mas uma coisa que foi muito agradável para a gente ouvir, quando Deus se manifestou, pastor Lucas, quando Deus se manifesta para dizer: eu ouvi as orações, eu escolhi este lugar, agora olha o que Deus fala para Salomão. Mas se acontecer de eu me ficar contrariado, escuta aí, crente que gosta de contrariar Deus, olha o que ele diz: olha, se eu ficar contrariado, se eu entristecer com esta casa, se eu entristecer com qualquer coisa, e eu vim com a mão pesada, e minha mão pesar sobre esta casa, e minha mão pesar sobre esta cidade, e eu cerrar os céus, e não houver chuva, e ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, eu enviar peste sobre o meu povo. Olha o que Deus está dizendo: a casa é linda, Salomão, eu estou nessa casa, Salomão, eu escolhi para ser glorificado nessa casa, mas pode ser que no caminho eu contrarie, pode ser que no caminho eu entristeça, pode ser que no caminho eu fique desapontado e possa colocar a mão pesada sobre esta casa. Mas eu quero dizer uma coisa: tem crente que acha que Deus é de oba-oba. Deus não é oba-oba, Deus não é crente de brincadeira. Deus vê o que a gente fala, Deus vê o que a gente faz, Deus vê o que a gente pensa, Deus sabe de tudo, Ele escuta o nosso coração e Deus contraria. Tem crente que gosta de entristecer o Espírito Santo, gosta de falar um do outro, gosta de fofocar e levantar um contra o outro, e levantar contra os céus e terra. Mas Deus está dizendo: olha, eu posso contrariar, eu posso ficar triste, mas você tem uma vantagem, crente. Mesmo que haja uma contrariedade, mesmo que o Espírito Santo fique triste e a mão pesada de Deus vem sobre você, o versículo de número 14 diz só: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu enviarei dos céus, aleluia, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor dos exércitos. Oh, glórias a Deus. Só quem tem glória joga as mãos para os céus e adore a Deus nessa noite. Ora manda cá som de plai tui de maná, ora baixou can de plai tu errar. O Deus que nós servimos tem sentimento, Ele fica triste sim, Ele fica contrariado sim, mas se você se humilhar, se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, orar e se humilhar, Ele estenda as mãos do céu e diz: olha, eu te perdoo nesta noite, eu te conserto nesta noite eu faço algo novo na tua casa, na tua vida, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pelas tuas mãos e te seguro com a minha destra, diz o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia. Não brinque com a mão de Deus. A mão de Deus é calor, a mão de Deus é fogo, a mão de Deus é carinho, a mão de Deus é direção, a mão de Deus, ela é prosperidade, a mão de Deus é mantimento, a mão de Deus é força, a mão de Deus é poder, a mão de Deus é unção, a mão de Deus abre o mar vermelho, a mão de Deus faz água sair da rocha, a mão de Deus tira a pedra do sepulcro de Lázaro, a mão de Deus é forte, é poderosa, a mão de Deus ela traz, aleluia, a mão de Deus ela é a mão que prospera o caminho do homem, a mão de Deus é forte, mas a mão de Deus é pesada, diz a palavra de Deus, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, dura coisa para o homem cair na mão do Deus vivo, a mão de Deus é pesada, não queira brincar com a mão de Deus, não queira
brincar com o peso da mão de Deus. O peso da mão de Deus pode matar um e pode matar 100 e pode derrubar uma cidade inteira. O peso da mão de Deus sacode o inferno. O peso da mão de Deus sacode os céus. O peso da mão de Deus faz o mar sacudir. O peso da mão de Deus é tenebroso, é horroroso. O peso da mão de Deus é muito difícil de um homem suportar. Mas eu quero dizer que esta mão que tem peso para pesar sobre alguém que contraria o Espírito Santo, para pesar contra alguém que vive pecando contra o Espírito Santo e pecando no altar de Deus, esta mão de Deus tem um lado chamado mão favorável do Senhor. Aleluia. Esta mão tem um lado favorável. Se dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, boa coisa é cair nas mãos favoráveis de Jeová. Aleluia. Oh, aleluias. E passaram-se anos e anos dessa palavra e desta oração de Salomão e da manifestação de Deus naquela casa, e o povo pecou, o povo desviou, o povo deixou a casa de Deus, o povo deixou a santidade, o povo deixou a direção, e a mão pesada de Deus foi contra aquele povo. E o povo agora começou a sofrer as perca na família, perca na finança, perca nos cultos. Você quer saber quando você começa a perder as coisas? Você começa a perder a qualidade de culto. Se você quiser saber quando você está começando a perder as coisas, talvez você pense: será que eu vou perder meu carro, minha casa, minha mulher, meus filhos? Será que eu vou perder meu emprego? Se você não estiver perdendo a qualidade de culto, a alegria do culto, Deus está com você. Aleluias. Mas quando você começa a perder o desejo de cultuar, de estar na casa de Deus, está começando uma grande perca na sua vida, porque quem tem glória dá glória, e Deus prospera na vida. Aleluia. E o povo perdeu o culto, perdeu as casas, o povo perdeu a terra, e o povo perdeu tudo. As casas foram queimadas, os muros foram derribados, e o povo agora começa a ser levado para outras cidades, muitos impérios foi pegando o povo de Israel. O povo de Israel foi sacudido, o povo de Israel entrou no opróbrio, na vergonha, um povo próspero, um povo alegre, agora na mão de outros reis, de outros povos. Não tinha mais graça para cultuar, e não tinha mais nem igreja para cultuar. O povo ficou desigrejado, obreiros. O povo ficou desigrejado, porque não tinha, lá onde eles andavam não tinha igreja, não tinha um templo. O templo foi destruído, os muros foram derribados e tudo caiu por terra. Mas chegou um dia em que estava Neemias, copeiro do rei, estava agora e sentiu uma tristeza muito grande, uma tristeza muito profunda no seu coração, e o Espírito Santo já estava tomando Neemias, e Neemias começou a jejuar. Olha a chama missionária começando na vida de Neemias. A chama missionária começou a acender na vida de Neemias. A chama missionária começou, e ele começou a jejuar e orar para falar com o rei, e Deus então levanta Neemias para falar com o rei, e agora a chama viva de Neemias começa a contagiar o rei e a rainha, e começa a contagiar os soldados, e Deus dá a liberação através do rei para que Neemias fosse ali naquela terra onde Deus tinha falado no tempo de Salomão: olha, se eu tacar peste nessa terra, se eu fazer essa terra ser destruída, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e Neemias estava se humilhando, orar, e Neemias estava orando, vigiar, me buscar e desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e agora está a resposta de Deus. A resposta de Deus estava, e a mão de Deus agora levanta Neemias, e Neemias agora sai do seu conforto, porque quando a chama missionária, quando o avivamento missionário, pastor Lucas Quintino, obreiros desse altar, quando
Quando o avivamento missionário toma conta de um coração, ele sai da zona de conforto, ele sai daquela zona onde ele diz: olha, para mim o melhor é aqui, é ali, é acolá. Quando a pessoa sente a chamada de Deus, ela começa a dizer: olha, o melhor lugar de eu estar é no centro da vontade de Deus, porque eu tenho uma chama missionária na vida. Oh, aleluia, você tem glória a dar, glória a Jesus. Neemias agora chega em Jerusalém. Quando Neemias chega em Jerusalém, andando ali na sua cavalgadura, ele estava andando ali, rodeando os muros, analisando os muros caídos, as portas do muro caída, olhando os portais, olhando o monturo da cidade, olhando os quatro cantos da cidade. Neemias tinha o seu coração choroso. Neemias tinha o seu coração ainda choroso pela situação que estava. Neemias estava com um avivamento missionário no seu coração, que não conseguiria ver a destruição de Jerusalém e ficar ali no conforto da casa do rei. E Neemias, naquela hora, o que Neemias faz? Neemias agora começa a falar com os governadores, a levantar pessoas e começar a levantar ofertas e levantar pessoas para interceder. Claro que teve Sambalate, Tobias e Gésem, teve sim, mas a mão favorável de Deus estava sobre Neemias, e Deus foi abrindo as portas, e os muros foram construídos, e a cidade foi levantada pelo poder de Deus, porque a mão favorável de Deus estava sobre Neemias, a mão favorável de Deus estava sobre o seu povo. Se Deus tem mão pesada para punir quem peca e desvia, Deus tem mão favorável para abençoar quem anda na presença, quem anda na unção, na direção, quem anda na obediência. Tem o lado da mão favorável de Deus. Em vez de sentir o peso da ira de Deus, sente o peso da unção do Espírito Santo de Deus. Quem está sentindo unção, fica de pé nessa noite. Fica de pé quem está sentindo a unção de Deus. Se você está sentindo unção, fica de pé nessa noite e deixa a mão favorável de Deus tocar a tua vida.